Prestem atenção nesse ensinamento bíblico, que é a verdade da Bíblia, que esse pastor aí vai te ensinar. E já compartilhe esse vídeo e assista ele até o final, para você poder entender e não mais cair no golpe. Porque é um golpe. Um pastor cobrar dízimo na igreja é um golpe. Ah, espere. O maior roubo da história não foi assalto ao trem pagador. O maior roubo da história não foi o assalto ao Banco Central, nem o roubo que teve agora no aeroporto lá em Guarulhos. O maior roubo da história foi tomando o dízimo das pessoas em nome de Deus em forma de dinheiro. Esse é o maior roubo da história. Deus nunca pediu dinheiro a ninguém. O dízimo cobrado na Bíblia era alimento. E os defensores do dízimo me atacam dizendo: e como que vai pagar a luz da igreja? Igrejas são vidas, vamos usar a linguagem deles. Simples. Quanto que veio a luz? R$1.000. Pega 10 pessoas com 100 paga. Eu não posso dar 100, pega 20 com 50. Agora eu vou enganar vocês. Vou dizer que aquele gafanhoto lá é um demônio que vai na tua casa se você não dá dinheiro para Deus. Isso é o maior roubo que se fizeram. E em nome disso eles têm carro blindado. Em nome disso cada esquina tem uma igreja. Para pregar um Deus, não é o Deus da Bíblia, tá? Que o Deus da Bíblia é um Deus de amor, um Deus de justiça, mas é um Deus de amor. Agora o Deus deles é um Deus que ameaça, que amedronta, que solta a mão, que manda para o inferno, que castiga, que bota de cama, que bota câncer. Eu estou falando do que eu vivi. Eu já entrei em lugares que a missionária disse: Deus está botando um câncer naquela irmã porque ela não deu dízimo. É vergonhoso, né, Josué? Mas isso aí é o retrato hoje da igreja. Hoje, isso aí é o retrato da igreja. É roubo, Josué. Como o pastor falou, ele citou 3 assaltos que aconteceram de forma, eu digo assim, grandiosa. No caso, o trem pagador, isso foi na Inglaterra. Tem o roubo do Banco Central, que invadiram o cofre. Fortaleza, né? Fortaleza, aí foi o maior roubo até hoje aqui na história do Brasil. E também o dos ouros, lá em Guarulhos, em São Paulo, que levaram um caminhão cheio de ouro. Então, e o pastor diz, isso aí é balela para o que esses pastores enganadores já fizeram com os seus membros. É verdadeiro roubo, Josué. Eu não tenho medo de dizer isso, não. Roubo, não, a palavra certa não é roubo, porque eles não usam de violência para conseguir o dízimo. Eles simplesmente usam o estelionato, que é a forma ardilosa de você conseguir esse dinheiro, em proveito próprio ou de terceiro. É o caso dos pastores hoje. Esses pastores praticam estelionato religioso. Praticam isso de forma descarada, porque, olha, isso que ele está dizendo é pura verdade. Os pastores em carros blindados, em mansões, em fazendas, enquanto os membros estão lá passando fome, Josué. Então, o que esse pastor está falando aí é a nossa realidade. E é uma realidade que dói. A gente pode dizer assim, viu, doutor Miguel? É claro que existe uma concentração maior desses casos, né, nos lugares, nos países menos desenvolvidos, as pessoas menos instruídas. Mas eu estava vendo nos Estados Unidos um fundador de uma igreja. Eu vou até abordar alguns assuntos dessa igreja. Começou assim também, o camarada começa bem intencionado e daqui a pouco a igreja foi crescendo, e ele viu ali uma forma dele explorar comercialmente. Então, a partir daquele momento que ele viu o potencial de explorar comercialmente, tudo que ele fazia era para vender e entrar dinheiro dentro da igreja.
Isso nos Estados Unidos. Não, os Estados Unidos é Canadá. Não me lembro agora, mas eu acho que é Estados Unidos. E depois as pessoas ficaram, como é que eu caí nisso? Decepcionadas. Caí nesse golpe, eu estou extremamente decepcionado, porque é a pior coisa, eu sempre digo, né? É a pessoa agir de boa fé e depois perceber que está sendo usada, enganada. Eu diria até que igreja é mais do que necessário, né? O ajuntamento, a comunhão, né? A manutenção de todas as despesas, ajuda de custo para pastores, não é verdade? Para homens dedicados integralmente, mas infelizmente... Ajuda de custo, Josué, eu acho que não contempla essa ajuda de custo que você está falando, seria no caso despesa, mas o homem tem que trabalhar. Se você vive do evangelho, pregando o evangelho, você tem que ter as suas despesas comedidas, razoável. Não é? E não essa forma. Isso aí, Josué, isso aí afronta. E outra, e tudo que fizer é para... Por exemplo, o senhor quando viaja por uma empresa, o senhor não pode fazer gastos pessoais. Não. Usar o dinheiro da empresa para despesas pessoais. E tudo que o senhor faz presta conta. Presta conta, então, notinha, tá. Tudo que, por exemplo, eu quero falar exclusivamente aqui de Pernambuco, todo o dinheiro empregado, que é muito, deveria ser para uso do povo, da igreja, da membresia, que viesse em reversão, ou da sociedade. Fome, cesta base. Não é? Um aluguel que não pagou, vem aqui que a gente vai dar. Uma conta de energia, vem aqui que a gente vai dar. Mas aquele dinheiro, olha, o dinheiro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, nessa administração, tem mais valor do que as pessoas, do que as almas e do que a salvação das pessoas. Eu conheci um menino na década de 80, muito orador, abnegado e coisa e tal. E agora, ultimamente, eu soube que ele estava tomando conta de uma congregação e ficava lá com os dízimos e ofertas, e ele usou o dinheiro para depois colocar, né? Porque ele estava fazendo uma reforma lá na casa dele. E quando chegou no dia de colocar, não teve. Então ele, imbuído, movido pela boa fé, disse, não, eu vou lá e vou me explicar. E quando chegou lá, eu soube, né? Eu soube disso aí. O primeiro secretário disse, é o quê? Você lançou mão desse dinheiro? 1000 vezes antes você tivesse se prostituído do que usar o dinheiro da igreja. Então, é só para eles. Isso é uma coisa absurda que a gente escuta e a gente não pode fazer nada a não ser, Josué, denunciar, para evitar com que as pessoas continuem. Você veja que ele colocou a igreja que ameaça, amedronta seus membros, isso, dizendo, gafanhoto. olha, o gafanhoto vai na tua casa, o gafanhoto. Tudo isso, Josué, é mentira. Eu acredito que seja mentira. E as pessoas acreditam nisso. Aí começa a ter medo e culpa ao mesmo tempo. Então essa culpa só é expiada se você pagar. É como se você estivesse pagando para ter aquele amparo religioso, o alívio da consciência. Da sua alma, da sua consciência. Então, eu vou pagar para não ter essa culpa. Funciona assim. Isso é uma técnica. E funciona como um pedágio. Quer dizer, Deus dá... Olha, doutor Miguel, a coisa é tão grave. Isso vem de uma forma subliminar na mente da pessoa. A coisa é tão grave que eu quero falar aqui de Pernambuco, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Quem quiser diga que eu estou perseguindo, diga. Isso é uma realidade. Eu não aguento mais. Vamos... enquanto isso, vamos arrecadar dízimos e ofertas. Aí sabe o que é que... Quem é profissional, isso é o primeiro secretário. Deus lhe dá o ar, lhe dá a saúde, lhe dá o alimento. Olha só. Então vamos retribuir. Saúde. Então vamos retribuir com as bênçãos. Meu irmão, o que é isso? Ele está vendendo algo que Deus dá de graça. E que não é dele. Não é dele. Veja que falha terrível. Isso é uma técnica, Josué. Isso funciona. Na nossa mente não funciona. Mas na mente, vamos supor, de 500 pessoas que estejam no culto, aquilo funciona. Funciona. Josué. Se funcionar 90%, a vitória. Porque sabe que aquilo vai
entrar no subconsciente e vai retornar em forma de dinheiro. Claro. Ele joga sabendo que aquilo ali funcionou. Isso são técnicas malignas de se pregar o evangelho. Que Porque eles você fazem. lança e diz assim, olha, Deus está te dando ar. Deus está te dando a luz, está te dando isso. Então A saúde, o contribua. emprego, o trabalho. Quer dizer, Contribua. se você não der, você está roubando ao Senhor, você está sendo injusto, você está sendo ingrato. Então vamos dar a nossa gratidão. Meu amigo, Isso eu não é aguento. estelionato. Eu não aguento Estelionato isso, meu amigo. religioso. Estelionato. O nome disso é estelionato. E a conta deles engordando cada vez mais. Lógico. Porque esses gestores com carros de última geração, não é verdade? Construir prédio, viagens para o exterior, não tem preocupação. Olha, não houve a pandemia, não teve preocupação com desemprego, com fome, com nada, com saúde, não, porque tudo quem paga são os dízimos e as ofertas. Agora, pessoas assim que nem essa jovem aí, ó, ela descobriu pela Bíblia que isso está errado. Enquanto muitos com estereotipo de crente, compreendeu? Estão cegos. Há uma coisa, Josué, que a gente aceita porque a gente não tem outra saída. Porque realmente existe essa imunidade tributária dos templos. E a gente, infelizmente, eles cresceram tanto que no Congresso Nacional é quase impossível você acabar com isso. É quase impossível, eu digo quase, porque pode ser que algum momento no futuro isso venha a cair. Porque, olha, eles se protegem entre si. São pastores que têm seus parlamentos, seus mandatos, suas bancadas, não vão abrir mão da imunidade tributária. E tem muita gente hoje bilionária, não precisa nem dizer nomes que a gente sabe quem são, em cima disso. Claro, porque, doutor Miguel, eu duvido que se houvesse, né, alguma, não seria restrição, mas alguma justiça no sentido de, olha, se você está ganhando muito dinheiro aí, vamos partilhar esse dinheiro, partir esse dinheiro, né, para que, teoricamente, os impostos voltem Exatamente. em benefício da própria sociedade. Mas eu vi aí um discurso, né? Aprovaram uma lei aí de imunidade tributária aí para templos alugados, porque parece só particular, e a justificativa era que as igrejas já prestavam uma relevante assistência social à comunidade. Olha. A comunidade dos pastores, né? E da família. Tem né? medo de dizer não. São estelionatários. Quem tiver dúvida, veja o enriquecimento É só fazer uma análise racional. E outra coisa, será que Deus, o Pai, o supridor, né? Ele vai, o Salmo 104 está aí, ele é que alimenta desde as baleias até as formiguinhas, os animais invisíveis aos olhos humanos, tudo provém de Deus, ele é quem dá o ar, a saúde, a respiração, o habitat natural. Você acha que Deus vai tirar isso porque a pessoa não deu dízimo, não deu dinheiro? Deus precisa de dinheiro para quê, meu irmão? Josué, o estelionato é exatamente isso. O estelionato, você age de forma ardilosa, certo? No sentido de enganar a pessoa e ali obter vantagem para si ou para terceiro. É vantagem financeira. É isso que esses pastores fazem. Eu disse a você no início, raríssimas exceções. A grande maioria, 99%, são estelionatos, são estelionatários, praticam esse tipo de engodo e esse tipo de engano para a membresia. A realidade é essa, Josué. Não existe outra situação, não. São mentirosos, são enganadores. Está entendendo? Se preocupa com Jesus, com o evangelho. Não, eles estão preocupados apenas com o bolso. Com o bem-estar. Deles. E outra, essa corrida atrás de dinheiro, né? Eu não sei porquê, doutor Miguel. Correm mais atrás de dinheiro do que a disseminação do reino de Deus. E eles atrelaram a salvação, a expansão do reino ao dinheiro. Eu, quando era guri, adolescente, tinha eu acho que o senhor conheceu, né? Um compositor, ele gostava muito de recitar, Gioia Júnior, né? Conheci, Gioia Júnior.
Ele tem um poema chamado Cri, que ele fazia. O grilo, né? O grilo. E aquele que tudo era emprestado. Tudo que Jesus pegou foi emprestado. Jesus foi o homem mais liso da face da terra. Agora, as possibilidades dele eram infinitas, porque ele tratava de coisas celestiais que independiam dos recursos materiais, mas esses homens atribuem a expansão. Veja só que erro. Outra coisa, a igreja precisa de se manter. Olha, isso é um grande erro. Precisa de dinheiro? A igreja precisa de se expandir, precisa de dinheiro. Isso é uma coisa que entra naturalmente. O que vem na frente é a fé e a vontade de fazer. E o Deus provedor, supridor, porque é dele, ele que manda. Mas aí não, o dinheiro vai... É por isso que Deus se ausenta. Josué, no deserto, Deus mandava alimento para o pessoal. Nas pregações de Jesus, teve uma bem, eu digo assim, importante, que os discípulos chegaram para ele, olha, essa multidão toda a gente vai dispersar esse pessoal com fome. E Jesus fez aquele milagre dos... Glórias a Deus, dos pães. 5 pães e 2 peixinhos. Então, por aí você tira que não precisa de dinheiro. Precisa não. Não precisa de Deus supre. Aí vem a questão, vamos trazer aquele milagre para hoje. Vamos supor, se Jesus hoje fizesse isso, esses pastores pegariam esses pães e esses peixinhos multiplicados, eles venderiam, eles tirariam lucro daquilo que Jesus fez. É o que esse pessoal faz hoje. Então vamos explicar novamente. Jesus viu a multidão e não despediu vazia, né? Exatamente. Aí alimentou. Os discípulos fizeram o papel. Deram de graça aquilo que Deus deu de graça. Como você fez aquela alusão, o ar, o sol. A gente vai trazer agora para a atualidade. Esses homens, os templos cheios, arrecadam milhões de reais com aquilo que Deus deu de graça, que foi o Evangelho. Além de despedir o povo vazio, quem tem dinheiro compra. O que o próprio povo... É isso mesmo, doutor Miguel. O que o próprio povo deu, eles vendem ao povo. E quem não tem dinheiro sai com fome. Sai com fome. Que evangelho é esse mesmo? Isso é o evangelho de Jesus? Isso aí chama-se teatro. Sabe por quê? Olha, veja que erro. Doutor Miguel, meu Deus do céu. Parece brincadeira o que a gente está dizendo aqui, mas a gente analisando, a irmãzinha vai ser diarista na casa da família, ganha a diária dela, paga o dízimo. A irmãzinha vai fazer ali, vender um bolo, uma cocada, ganha, paga o dízimozinho dela. Mas ela canta na comissão. Canta no coral. Quando chega no aniversário, só forma quem tiver a camisa. Ah, mas eu não tenho. Então não forma. Porque tem que comprar a camisa. É assim. E a gente sabe que é assim. Tem que comprar a farda. É aquela situação, Josué. É enganado quem quer. Tem um andágio que o pessoal diz, todo dia sai um otário e um sabido. Né? Todo dia sai. O otário leva pancada e o sabido tira lucro daquela otarice e daquele otário. Mas então, é lamentável se ver isso dentro da igreja. Tem que sair o sabido para enganar o otário. É o que acontece, meu amigo. O pastor que prega bonito, tem aquela oratória, o sentido é um só, Josué. É vender aquilo que é a pregação, certo? Vender para adquirir lucro de uma coisa que ele recebeu de graça, porque muitas vezes a gente sabe que tem pregadores que são inspirados, mas aquela inspiração não é dele. Mas ele utiliza dessa inspiração, dessa oratória para enriquecimento pessoal. É isso que acontece. E diga-se, quando o senhor diz enriquecimento, não é a sobrevivência. Não, é enriquecimento. Porque ninguém vai querer, né, doutor Miguel, que um pastor passe necessidade, passe fome, meu irmão. E tem que passar também, Josué. Pastor Josué, a gente viu no sertão, Josué. A irmã Isa e a irmã Nilda contar que passava fome. Não, mas eu digo assim, se ele trabalha... Ele trabalhava, mas ele passava fome porque
O pessoal disse que chegava, não tinha comida não, Josué. Não tinha comida. A irmã Isa conta isso. Então a gente está falando de pastores e pastores. Aí tem aquelas raríssimas exceções que eu falei para você. Pastores, presidentes de convenção, por exemplo, o Joel Freire, filho de Wellington Bezerra da Costa, aqui no aniversário de Ailton José Alves, ele disse que a vida dele é estar pela Europa, pela América do Norte, os países visitando. Olha, filho de Wellington, é o suprassumo da revelação. Agora, o que é que esses homens trazem de concreto para o crescimento espiritual da igreja? Nenhum, Josué. Josué, essas pessoas são enganadoras. Não, quem disse foi Ailton, que ele viaja de país em país, supervisionando obreiros, meu irmão. Essas viagens que esse pessoal faz é só para lazer mesmo. Agora, mente para a igreja dizendo que é para obra, missão, nada. Não se engane, não. É só para lazer. Lazer mesmo, estou precisando descansar, vou tal. Tá entendendo? Até porque fica hoje muito fácil, né, doutor Miguel? Por exemplo, não precisa nem de canal de televisão, nem de rádio. Por exemplo, os recursos da comunicação hoje. Antigamente o apóstolo São Paulo fazia por carta, e a carta demorava meses a fio para chegar lá no destinatário. E nem por isso a igreja deixou de morrer. Né? Aliás, nem por isso a igreja deixou de crescer, de sobreviver. Agora, hoje você tem telefone celular, você pode gravar uma mensagem, né? Um vídeo, mandar para as pessoas se edificar. Precisa esses homens estar viajando na estadia de hotel, a família se alimentando 3 vezes dinheiro, Josué, que eles têm que gastar dessa forma. É muito dinheiro, Josué. Então eles têm que gastar dessa forma. Eles têm que passear, eles têm que viajar, eles têm que gastar dinheiro. Isso aí é dinheiro. Usurpação, né? Mas fazer o quê? O que o senhor chama de estelionato. Eu chamo de estelionato, eu chamo de improbidade administrativa na direção da entidade. Eu chamo tudo que você e os que imaginar. sabem não fazer nada, se fosse funcionário público, seria prevaricação. Exatamente. Porque o que esses homens sabem de coisa, e sai caladinho, aí ficam reclamar. Conversando um com o outro ali no ciclo, mas rapaz, coisa e tal, entendeu? Não vai reclamar, José, porque é uma situação que já se perdura e vai se perdurar muitos e muitos anos. Esses homens vão continuar nessa prática até quando eu não sei. Eu sei que eu vou embora, certo? Vou partir, mas vai ficar aí uma geração que futuramente pode chegar e botar o dedo na cara desses pastores e dizer: você está com mentira, você está mentindo para mim apenas pelo dinheiro. Elias, o povo de Israel, doutor Miguel, veja só, vamos analisar aqui agora. O senhor falou aí que Deus supriu do maná, né? Meu irmão, olha, como é que Moisés sai do Egito, né? Não levou nada. O povo Deus pertence, deu ouro, deu coisa e tal, mas eu digo assim, de provisão. 600 mil homens, fora mulher, crianças, adolescentes. E Deus, e naquela época, eles não iam plantar no deserto, eles não iam pescar, eles não iam caçar. Então, o Deus provedor, Jeová Jiré, supriu tudo e os introduziu na terra. Hoje em dia, esses homens ficam com o evangelho pedindo dinheiro, porque esse Deus não supre, não provê, não faz nada para manter a obra dele. Tudo precisa você dinheiro na frente. Veja que contraste de 600 mil homens. Nunca ninguém passou fome. Não. Mas o povo, Josué, tem aquele lado religioso que eu disse a você também. Foi preciso, apesar de tudo isso, Moisés demorou, eles construíram um bezerro de ouro, para você ter ideia. Então, o pessoal tem que exercer essa religiosidade, tem que ter um guru, tem que ter um pastor. Então, é necessário que se criar esse bezerro de ouro para se adorar. É outra coisa, né? É outra coisa. O erro é tão grande, por exemplo, aqui nas Assembleias de Deus, que Paulo disse, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Hoje, tudo vem em nome do anjo da igreja. Olha só.
Anjo pode ser também um anjo caído, né? Não, e esse aí é caído da graça, porque se a gente disser que é anjo de Deus verdadeiro, fiel, a gente está mentindo. Eu sei que ele tem um céu. O céu dele é complicado. Que vai levar o povo para lá, né? Vai levar o céu dele, né? Pois, Josué, é aquela questão. A gente está falando, mas a gente está cumprindo o nosso papel de criticar Claro. e denunciar. E ele que toma as providências dele, quiser mover ações, mova. Ele já moveu várias ações, tem escritório poderoso para isso. E a gente O povo paga, dá o dízimo. Se o pessoal as ofertas. Se o pessoal entendesse de fechar as mãos e, ao invés de contribuir com dízimos e ofertas, desse cesta básicas a membros da própria entidade religiosa que estão passando fome hoje, aí você veria a prosperidade desse pessoal. Não essa prosperidade que eles pregam. Era outro tipo de prosperidade. Tá entendendo? Porque se alguém tiver dúvida no que a gente está falando, se estiver passando fome ou com algum problema financeiro, vá na igreja e peça uma ajuda. Quem tiver dúvida do que a gente está falando, faça isso, faça esse teste. Vá na igreja e peça o dinheiro para pagar uma conta de energia, pagar o aluguel atrasado, e você vai tirar a dúvida do que a gente está falando. Mesmo sendo dizimista. Sendo dizimista. Aquele negócio que eu falei lá no vídeo, como é que um cidadão crente, né, um obreiro, eu acho que é obreiro porque pregava o evangelho, é contratado para limpar um poço e cai 25 metros de profundidade. E os homens na Argentina, Portugal, e a família aqui, e os filhos aqui. E a assistência. Infelizmente. E o pão. Olha, o mantenedor de sua família morreu. Vocês têm alimento hoje para as crianças aí, para a esposa? Não se preocupe com isso não. Meu amigo, a coisa muito complicada. Então, Josué, a gente está chegando ao final. Eu quero agradecer a tua presença aqui. Cortes dessa nossa live a gente vai colocar no teu canal, colocar aqui também no Pode Expressar, para que o pessoal tome conhecimento e acorde. O que a gente está falando, se tiver dúvida, procure saber a prestação de contas da igreja, pelo menos. Duas finalidades, que o povo acorde e que eles se arrependam e vão viver o verdadeiro evangelho, porque desse jeito, olha, não vai chegar lá não. Bem, pessoal, agradeço aí a todos e espero que o pessoal se inscreva no canal, dê o like para que o canal prossiga e agradecimento total a quem ficou aí, no caso, nos ouvindo. Muito obrigado.